Tudo bom, Miro? Como você tá? Eu tô bem. Tudo certinho, Thalita? Tava com Tudo dificuldade certinho, de entrar. Miro. Então, esse link tá dando problema realmente. A gente tem vários convidados aqui com probleminhas, às vezes, para entrar, mas deu. E a imagem tá ótima, a conexão tá perfeita. Você me ouve bem também, né? Ouço. Ou como diria o Então, Zema lá maravilha. de Minas, ovo. Ovo bem. Pois é. Não vamos falar de Minas agora, mas eu quero falar sobre pesquisa eleitoral, porque teve ontem também, né? Também Minas, né? São Paulo. Mas quero falar sobre pesquisa eleitoral. A gente já vem falando, né, Miro, aqui há algumas semanas. Mas depois de tantas pesquisas apontando um leve crescimento de Lula, isso já é considerado uma tendência agora na reta final, né? De fato, de repente, esse voto útil indo para Lula realmente ali aumentando as intenções de voto e Bolsonaro totalmente estagnado. Depois eu tenho até uns recortes para discutir com você. Você tem falado muito sobre evangélicos, daqui a pouco eu trago isso, mulheres também, mas quero te ouvir numa análise assim inicial, como que você está vendo essa reta final de acordo com as pesquisas. A eleição é tensa, essas 2 últimas semanas vão ser de muita adrenalina, agora as pesquisas estão uma mesmice já há muito tempo, há 15 meses que vem, né? A Quest, inclusive, era a que tinha saído um pouco dessa lógica, né? 3 pesquisas que ela dava queda da diferença entre Lula e o Capetão, né? E nessa a diferença voltou a aumentar, né? Cresceu 2 pontos, então essa apresenta 44 a 34, não é isso, Thalita? Né? Exatamente, 10 pontos a Quest. 10 pontos, cresceu 2 pontos. Antes estava 8 de diferença, agora foi para 10 pontos de diferença. Lula subiu e o Capetão se manteve parado. Né? A pesquisa anterior do IPEC, também feita ao vivo, não remotamente, não por telefone, né? Dá 16 pontos de diferença, dá 47 a 31. E está todo mundo agora na expectativa do Datafolha de amanhã. Esse Datafolha de amanhã, alguns até estão brincando, pode enterrar de vez a candidatura do Bolsonaro. Ele podia ficar lá no velório da Elizabeth, né, já aproveitar para fazer o sepultamento da candidatura dele também. Né? Mas é isso, é uma consolidação. Né? As coisas estão já há algum tempo consolidadas. Eu acho que o que indica é que o repertório de medidas do Bolsonaro não conseguiu reverter, né? Então é isso, todo aquele pacote de bondades, a pesquisa Quest mostra que a sociedade percebeu que esse pacote de bondades é eleitoreiro, né? Não é consistente, né? Esses auxílios vários e tal, então isso não convenceu. As baixarias também não têm convencido, né? Ele está utilizando muito o tempo de TV e o esgoto das redes, né, das mensagerias para fazer ataques baixos. Isso também não tá obtendo resultado. Né? Mesmo o uso do 7 de setembro, que ele achava que seria um momento de alavancar a candidatura dele com aquela massa na rua, né, também. Então isso mostra que o Bolsonaro está com muita dificuldade. Isso talvez explique o desespero dele, o desespero de utilizar um funeral para fazer palanque em Londres, ou o desespero de ir falar um monte de mentiras. Já tem gente contabilizando as mentiras que ele disse na ONU, né? Uma mentira atrás da outra. Né? A ONU devia punir o rapaz por ser mentiroso. Né? Então isso mostra o desespero da base dele. A base dele é muito violenta, porque a base dele é composta de milicianos, é composta de milicianos fardados também, né? É composta de jagunços do agronegócios, né? É composta de gente brava, né? de alguns cultos religiosos. Outro dia tinha dando tiro num templo. Né? Então esses lobistas da fé têm a sua entourage de segurança, é composta também disso. Então essa turma está brava. Está brava, pode tentar alguma besteira nessa reta final. Ele está desesperado, mantém o discurso golpista, essa história dele dizer que ou ele tem 60% dos votos, ou algo de anormal ocorre no TSE, anormal é ele. Né? Anormal é ele. Né? É o discurso golpista. Agora, as pesquisas vão indicando isso. E você pode ter agora, nessa reta final, você pode ter um crescimento do voto consciente, do voto útil.
Então já tem sinais. A Thaís Oyama, que não gosta muito do Lula, mas a Thaís Oyama descreve numa materinha o seguinte: já há sinais de migração dos votos do Ciro para Lula. Já há sinais disso. Várias pesquisas têm apontado, né? Isso pode estar ocorrendo, né? Mesmo no caso da Tebet, você tem um movimento de setores do MDB que reforça o discurso que a candidatura não vingou, né? Então vai desperdiçar voto. Isso na cabeça do povo também tem essa história do desperdiçar voto mesmo. Para que eu vou votar? Não vai mesmo, né? Então, você pode ter nessa reta final uma migração. O Felipe, fundador da Quest, diretor da Quest, o Felipe diz inclusive isso. Para o Lula ganhar no primeiro turno, nessa pesquisa Quest, que mudou, né? Então estava diminuindo a diferença, e agora voltou a aumentar, né? Essa pesquisa Quest mostra que falta 1,2%, 1,3% para resolver a fatura no primeiro turno. Se houver uma pequena migração de votos do Ciro ou da Tebet, nós podemos estar resolvendo esse negócio no dia 2 de outubro. Né? Podemos estar resolvendo no próximo, não, nesse domingo, no próximo domingo, que seria uma coisa muito positiva para a democracia brasileira, seria um baque muito forte para esse golpismo do Bolsonaro, além do que mostraria uma força para o presidente Lula para iniciar um mandato com mais autonomia, com mais liberdade de voo, né? Isso é o que o setor da mídia tem medo. O setor da mídia adoraria que tivesse... Tentou de toda forma fabricar uma terceira via. A terceira via congestionou. Ficou lá no congestionamento, no acostamento. E agora teme que o Lula ganhe no primeiro turno, porque sabe que isso dá muito mais força para ele, né? Para iniciar um programa ousado de combate à fome, né? Para iniciar um programa ousado de reposição de renda, de geração de emprego, né? Isso dá muita força a ele, né? Então, acho que nós estamos nesse clima. Vão ser diazinhos emocionantes das nossas vidas, a eleição das nossas vidas. Aliás, a grande mídia gostaria, né, de um segundo turno, até para ter tempo de negociação entre esse primeiro e segundo, né? Acho que até já contam, de fato, com a vitória de Lula, seja num primeiro ou num segundo, mas gostariam... Outro dia, o Merval soltou algo parecido com isso, né, no ar, falou sobre isso. Deixa vencer no segundo, porque tem margem de negociação. Então, ele já expressa esse desejo da grande mídia nessa fala dele. Eu quero falar com você sobre Ciro daqui a pouco, mas deixa eu trazer, então, algumas leituras da pesquisa, né? A gente tem esse gráfico que aponta a intenção de voto dos evangélicos, né? Dos religiosos no geral, né? Tem católico também. E a gente vê que, tá aí, ó, tá vendo? O evangélico ali, olha, para Bolsonaro, valeu, Gui. Caiu um ponto, foi de 51 para 50 o apoio de Bolsonaro, né, entre evangélicos. E para Lula subiu, 25 para 28. Então, realmente parou essa lista do voto evangélico por Bolsonaro. E o Felipe Nunes, o criador da Quest, ele faz essa leitura, né, de que o apoio de líderes evangélicos que fez Bolsonaro crescer parou de gerar efeito agora, interrompendo essa conquista de voto antes de alcançar a marca dos 80% desejados pela equipe de campanha à reeleição. Eles queriam 80%, parou ali nos 50%. Daí a gente também tem o recorte das mulheres. E daí Bolsonaro não consegue nem se aproximar de Lula, ainda mais depois daquele discurso do imbrochável do 7 de setembro, tá aí, ó, a distância continua sendo de 14 pontos e a rejeição do presidente cresceu entre as mulheres, enquanto a de Lula oscilou para baixo. Então também tem essa leitura. E tem uma outra leitura que eu achei muito interessante que apareceu, Miro, e daí eu queria trazer com você, que é em relação a problemas sociais, em relação a prioridades, né? Tá aí, olha, principal problema. A economia tem perdido um pouco de força, a gente vê lá em vermelho, né? De 37 foi para 34, e as questões sociais que estão ali em verdinho claro foi de 20 para 22, acho que é 21 ali, 22, subiu agora para 22. E bate com uma pesquisa que a gente conversava aqui ontem com a Rede Nossa São Paulo, que também fez um levantamento de prioridades em relação à escolha de candidatos, né? E eles também têm essa questão da desigualdade social, as pessoas colocam isso como
um problema hoje e que querem ver isso sendo discutido pelo candidato que vai votar. E é muito interessante, eu acho muito legal essa pauta surgir como prioridade, porque cada vez fica mais visível essa crise humanitária que a gente está vivendo, né, com as pessoas de fato passando fome, com essa desigualdade tremenda de rico fazendo fila para comprar jatinho, enquanto o pobre faz fila para comprar osso, e isso tem aparecido agora como uma prioridade de desejo da população brasileira. E eu conversava, inclusive, ontem com o Igor Pantoja, da Rede Nossa São Paulo, quando você pensa em problemas sociais, na desigualdade social, você pensa de uma forma coletiva, né? Você não está votando só por você está votando observando a realidade do seu país. E eu acho isso muito positivo numa eleição. Pois é. Não, esses recortes que você trouxe, Thalita, são muito interessantes, né? Cada um deles. Esse negócio dos evangélicos. O Bolsonaro apostou muito, né, nessa votação. Ele que se diz católico, né, parece que virou um evangélico, apostou muito, né, investiu muito mesmo, né, nesse eleitorado através dos mercadores da fé, dos lobistas da fé, né. É isso, a agenda dele foi tomada por encontros nessa área, encontros, marchas, visitas a templos, ele só faz isso, né, só faz isso. Ele encontra com esses lobistas da fé, encontra com os milicos ressentidos e encontra com os agrotrogloditas, né, essa turma do agronegócio. É com quem ele encontra, né? Então é templo, feira e quartel, né? Esse investimento todo, num primeiro momento, aquele encontro que teve no palácio, um crime eleitoral evidente com vários líderes religiosos, vários mercadores da fé, né? Esse forte investimento, num primeiro momento, repercutiu, mas agora já retraiu. É o que o Felipe destaca nessa pesquisa da Quest. Retraiu. O que mostra isso? A base evangélica é povão. A base evangélica é povão. E o povão, não adianta ficar fazendo discurso mentiroso sobre economia, que a economia está ótima. Não adianta utilizar o tempo eleitoral de rádio e televisão, né, para ficar fazendo discurso de que isso é um paraíso. Não adianta usar o púlpito da ONU para falar que o Brasil está bombando na economia, porque o povão está sentindo. O povão está sentindo a carestia nos alimentos, o povão está sentindo a precariedade no trabalho, os milhões de desempregados. O povão está sentindo, o povão está ouvindo que vai terminar remédio em farmácia popular. O povão está vendo a criança comendo bolacha nas escolas, na merenda escolar, né? O povão está vendo. Então esse povão evangélico, não adianta o lobista da fé ficar expurgando demônios, né? Falando em demônio, porque o povão está vendo. Minha vida piorou, eu não sou otário. Eu sou crente, mas eu não sou otário. Não vem com essa conversa para mim. Então, isso eu acho que é o que estanca. Então, ele investiu muito para tentar recuperar a votação que ele teve em 18. Não vai conseguir isso. Já não tem mais tempo hábil para isso, né? Porque o povão percebe e entra, inclusive, nos evangélicos, principalmente nas mulheres evangélicas, muito esse discurso da violência, da arma. As pessoas convivem com a violência, querem distância da violência. Então, eu acho que esse recorte que você trouxe, que a Quest destaca, que o IPEC também já havia destacado, essa questão da base evangélica, né, parou. Né? Ele apostou tudo, ele investiu tudo e parou. Investiu mesmo, investiu grana. Ô, Miro, e era uma preocupação sua, né? Porque eu lembro que desde o começo você falava sobre essa questão dos evangélicos, né? Era uma preocupação que você sempre trazia aqui, agora estancou de fato. Porque o risco que se tinha era da gente ir para esse discurso da religião. A eleição não discute religião, não é isso que está discutindo. É para discutir valores. A eleição não está discutindo valores, a eleição está discutindo vida real. Não adianta fazer discurso que está tudo bem na economia se a vida real está uma desgraça e as pessoas sentem. Quando isso pega no evangélico, na base evangélica, né, eu tenho conversado com algumas figuras, pessoas que têm
evangélicas, que têm uma atenção muito grande, muita preocupação social, né, muita preocupação de acolhimento. Essas pessoas levantam. O povão sabe que a vida era melhor com o Lula e sabe que piorou muito com o Bolsonaro. Né? Sabe que o demônio verdadeiro, o capeta verdadeiro, é o capetão, é essa mistura de capitão com capeta que é o Bolsonaro. Sabe disso. Né? Então eu acho que isso foi feito. Vale destacar aqui o papel de um setor evangélico muito progressista que saiu. Eu tenho visto vários vídeos com vários líderes religiosos se posicionando, postura corajosa, porque você tem que enfrentar um mala cheia da vida, um Silas Malafaia da vida. Você tem que enfrentar essas figuras que são figuras perigosas, né? Agressivas, né? Babam ódio. Né? Então, é difícil. Você tem que levar a palavra do amor diante de quem destila ódio, né? Baba ódio. Né? Então, dá os parabéns para essa galera, né? O trabalho que a CONIC tem feito, né? O Conselho Nacional das Igrejas Cristãs tem feito, muito importante. Né? Então, acho que esse é um dado. O outro dado das mulheres, outro recorte que você trouxe. Aí as mulheres estão dando um show. O Brasil devia ficar... As mulheres deviam comandar tudo. Porque as mulheres estão dando um show, elas têm muito mais sensibilidade, elas não se tocam com esse discurso demagógico, eleitoreiro. Elas sabem o que é essa violência destilada na boca do capetão. Sabem. Né? Elas vêm, elas convivem com violência. Elas sabem o que é essa violência, a forma agressiva. Em Londres, ele voltou a ser agressivo com uma jornalista. Ele adora ser... Ele é um misógino assumido. E o time deles é um time de misóginos, é um time de espancador, é um time de brutamontes. Né? As mulheres percebem isso. As mulheres vão dar um show novamente nessa eleição. Não adianta a Michelle se vem tentar falar que o marido gosta de mulheres, porque as mulheres sabem que o capetão não gosta de mulheres. O capetão é um machista, é um misógino, né? As mulheres sabem disso. Não adianta a Michelle vestir de luto, não vai adiantar. Aliás, o que eu ouvi em relação às mulheres, eu acho que faz sentido também. Que, assim, é claro que as mulheres sabem desse viés totalmente machista de Bolsonaro, mas a mulher também sabe o quanto Bolsonaro tem sido perverso com os seus filhos, né? Então, é a criança passando fome na escola, é o jovem que é morto com esse livre armamento do cidadão comum. Então, acho que tem esse viés que é muito importante também. Ele é machista, ele é misógino, mas ele também é cruel com o filho, com a mãe, né? Porque é isso, é o filho que sofre. Eu acho que tem esse viés que é muito importante também. E essa crueldade, Thalita, infelizmente, essa crueldade ficou muito evidente na pandemia, no enfrentamento da pandemia. A forma como ele tratou a pandemia, ele acha que ele vai escapar do julgamento da história da pandemia. Não vai escapar. O Trump não escapou nos Estados Unidos. O Trump também achava que ia escapar. Não escapou. O Bolsonaro também não vai escapar. A forma como ele enfrentou a pandemia, desqualificando, fazendo gozação, dando risada, fazendo deboche com respiração, usando termos como gripezinha, tititi, maricas, né? Essas coisas, isso dói em todo mundo, mas nas mulheres mostrou que dói muito mais. As mulheres têm muito mais sensibilidade, né? Esse menosprezo pela vida humana, esse menosprezo pela família, não pela família dele, ele preza bastante que eu diga agora mais uma denúncia contra a Ana Cristina, não é isso? Sim. Contra uma das esposas do Bolsonaro, não é isso? Ex-esposas. Né? A família dele ele preza bastante, né? Os filhotes e tal, mas pela família no sentido amplo, né? As mulheres percebem isso, né? O menosprezo, a pandemia. Eu acho que você tem como fatores que levam ao índice de rejeição do Bolsonaro tão elevado. O único presidente que vai para a reeleição em segundo lugar é o único. Todos os outros que foram para a reeleição estavam em primeiro lugar. Todos. Fernando Henrique, Lula, Dilma. Ele é o único que vai para a reeleição em segundo lugar. Né? É uma junção de desastre econômico, desmonte, destruição, com o enfrentamento da pandemia. Então, a pandemia, eu acho que tem um peso muito grande nesse imaginário. Ninguém vai esquecer aquelas cenas de deboche que ele fez com relação às mortes.
Fica essa imagem, quer dizer, a Michelle agora vestida de luto em Londres. Quando que ela fez luto no Brasil? Quando que Bolsonaro fez luto no Brasil? Que livro de condolências ele assinou no Brasil? Não tem. Então isso é muito forte. Isso ele não vai conseguir apagar. E eu espero que não consiga apagar, inclusive, no Tribunal de Haia. Eu espero que não consiga apagar isso no Tribunal de Haia como crime contra a humanidade. Não é isso? Sim. Então esse é um segundo fator. Além do fator da instabilidade, da violência, das ameaças permanentes e tal. Mas eu acho que esses dois fatores pesaram muito para que ele não consiga alavancar sua candidatura, diminuir sua rejeição, e por isso o desespero. Que ótimo. Você sabe que eu conversei na segunda-feira com 2 autores de um livro sobre o bolsonarismo e a necropolítica, né? E eles falam muito sobre a pandemia, e eles marcaram isso que você disse também, que Bolsonaro dá mais valor agora à morte da rainha do que à morte de milhares aqui de pessoas pela Covid-19 no seu próprio país, né? Isso que eu acho que também acaba interferindo no imaginário das pessoas. As pessoas entendem isso, entendem que ele deu mais importância, foi ali, Michelle ali vestida de fato de preto, fazendo pose num funeral de uma rainha, e não prestou uma condolência para a população morta aqui de Covid-19 no Brasil. Então, acho que tudo isso fica muito evidente, de fato.